Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos para mais um vídeo. Eu vou gravar agora um vídeo, tô gravando esse vídeo agora, que foi uma pergunta que nos mandaram, tá? A pergunta ela é referente a uma das bem-aventuranças que é ensinada por Jesus em Mateus 5. Eu vou ler especificamente o que eu vou falar tá em Mateus 5:5, mas eu vou ler desde o versículo 1 para você entender. Que diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse é o versículo, essa foi a pergunta que nos enviaram. O que significa bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra? Primeiro vamos entender um contexto muito importante que eu sempre ensino aqui na igreja e tenho falado nos vídeos já, que eu preciso analisar o contexto da época. O texto tem um contexto. Qual é o contexto? Jesus era um judeu. E um judeu, na época de Jesus, ele falava o hebraico e o aramaico. O aramaico era uma língua mais antiga, ela era mais utilizada vulgarmente. E o hebraico mais para cerimônias religiosas, para lugares mais específicos, eles utilizavam o hebraico, tá? Mais o hebraico. O Novo Testamento, ele é escrito em grego, chamado grego koiné. Quando a gente analisa, a gente tem que tentar entender o que estavam querendo nos ensinar com a palavra do grego. Apesar de Jesus falar hebraico, tá? O aramaico e o hebraico, que era a língua mãe, naquela época era difundido o grego. Era como hoje nos nossos dias o inglês. Então normalmente uma pessoa que estuda e tem a pretensão de crescer profissionalmente para outros países, a pessoa, no nosso caso aqui, eu sou brasileiro, então eu estudo português do Brasil e estudamos na escola o inglês com o objetivo de crescimento, de ter contato com outras culturas e outras pessoas. Quem fala o inglês fluentemente, ou então pelo menos um pouco, consegue sair fora do Brasil e se virar por aí. Então, nessa época, isso acontecia com o quê? Com o grego, tá bom? Eu tenho uma Bíblia aqui, essa versão que eu li aqui é uma versão de tradução, que é a Almeida Corrigida Fiel. Ela é fiel aos escritos originais. Ele busca, na verdade, procura ser fiel. Essa outra versão, ela é a Peshitta, tá? Aqui, ó. Qual que é o intuito dela? Apesar de o Novo Testamento ser escrito em grego, eles buscam a intenção da língua mãe, que no caso de Jesus, o aramaico, tá? Em alguns casos hebraico e aramaico. Então Jesus ele falava o hebraico, o aramaico também, né? Ele utilizava mais o aramaico. Então, da tradução do aramaico para o grego, né? Eles trazem essa versão. Mateus 5,5 diz assim, nessa versão: Felizes os humildes, porque eles herdarão a terra. Nessa outra versão que eu li para vocês diz: Bem-aventurados, ou felizes também, os mansos, e ali fala humilde, porque herdarão a terra. Vamos entender então o que significa isso. Irmãos, agora vamos pro grego, que é o original do texto. Eu vou ler, tá? Tá aqui do meu lado, coloquei aqui. A palavra grega para manso é praus, praus, P-R-A-U-S, que significa literalmente um cavalo selvagem que foi domado. Uma pessoa mansa é submissa à vontade de Deus, livre de malícia e desejos de vingança. A mansidão, ela é uma atitude de humildade, de autocontrole e gentileza, mesmo em face de provocações e de injustiças. Os mansos não são passivos, mas são famintos e sedentos de justiça. Eles conseguem confrontar sem medo seus inimigos, mas também podem orar por eles. A mansidão é o oposto da ira, que é o movimento violento que pode destruir muitas coisas. A mansidão
reúne enquanto a ira separa. Normalmente alguém que é irado é alguém que as pessoas não querem ficar perto. O cara que é explosiva, a mulher que é explosiva, que briga, que xinga, que discute. Ninguém quer estar perto de uma pessoa dessa. Então a Bíblia já nos ensina sobre isso. A herança que Deus promete aos seus filhos é uma vida abençoada, cheia de paz, alegria e propósito. Então essa é a herança. Então, manso, aquele cara, aquela pessoa, aquela mulher, aquele homem que consegue ter autocontrole, que consegue ser confrontado, mas não perder sabe quando você consegue manter na sua integridade, sem discutir, sem partir para a ignorância? Então, isso é ser manso, isso é ser humilde. E você desfruta daquilo que Deus tem para você na terra. Então, os mansos, o que Jesus está trazendo nessa mensagem é: os mansos herdarão a terra. Aquele que é humilde, aquele que consegue conviver com as pessoas, ele vai herdar o melhor da terra. Ele vai ser abençoado, porque Deus tem coisas boas para nós. Deus preparou e quer, Ele planejou, projetou uma vida abençoada para você e para mim. Mas eu preciso ser manso, porque senão eu estrago, eu complico, eu dificulto aquilo que o Senhor fez para mim. Quando eu sou irado, quando eu não tenho controle, quando eu não tenho autocontrole, eu destruo tudo. Eu perco relacionamentos, eu perco amizades, casamentos, sociedades, amigos. Eu não consigo ter controle. Se eu não controlo a minha vida, os meus pensamentos, eu tenho um problema sério. Agora, quando eu tenho mansidão, que eu consigo pensar, que eu consigo agir raciocinando, as pessoas querem estar perto de mim. Deus, ele abre portas para nós, para aqueles que são abençoados por Ele, que se submetem à vontade dEle. E a submissão é a humildade. Então, os mansos e humildes são aqueles que são submissos ao Senhor, à vontade dEle, para então desfrutar de uma vida abençoada. Eu acho que basicamente é isso que eu posso falar, sem me prolongar muito, tá? Que Deus abençoe vocês. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curta, compartilha, copia o link, manda para o máximo de pessoas que você puder. Se tiver dúvidas, perguntas, mande aqui que a gente vai gravar um vídeo tentando esclarecer. Um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.